Bom dia, o meu nome é Bruno Marcelos e hoje damos continuidade às nossas aulas gravadas sobre saúde suplementar, aquele projeto que nasceu lá ainda no começo da pandemia e que foi ganhando corpo e eu fui tomando gosto também. Seguimos hoje com um tema bem difícil, né? Na verdade, uma questão bem difícil e bem longo. Eu, quando comecei até a escrever, não imaginei que teríamos uma aula tão extensa como provavelmente teremos hoje com carência, né? É uma questão com muitas nuances, muitas questões técnicas, muito regulatório, muito, né, sedimentado dentro da legislação estruturante da saúde suplementar e que tem várias dúvidas e várias questões que vão ser pontuadas e que no curso, né, do que a gente vai conversando, elas também vão se mostrar como a solução de diversas outras questões que batem na porta aí do judiciário todos os dias. Tá? Como sempre fazemos, né, buscamos aí algum suporte na literatura, né, na bibliografia. Temos hoje como indicação para o tema das carências a resolução normativa, a própria Lei 9656, o artigo 12, lá o inciso 5º prevê, né, quais são os prazos de carência, né, temos alguma coisa no artigo 35 também. A RN 162, que regulamenta a declaração de saúde, cobertura parcial temporária, agravo, que são questões que nós vamos tratar. A súmula 609 do STJ, uma súmula muito importante para consolidar um entendimento, né, mais ou menos comum nos tribunais pelo Brasil, de que não cabe discussão sobre reconhecimento ou não de doença pré-existente após a contratação do plano, se não houve ali uma investigação prévia, isso vai ser tratado. Súmula normativa 25, que tem toda a relação com o plano para gestante, né? O plano com cobertura obstétrico e direitos do recém-nascido. A gente vai tratar extensamente dessa questão também, porque mesmo a súmula não é suficiente. E achei um artigo bem interessante, recente, né, do Dr. Luciano Pereira Souza, que trata exatamente das doenças e lesões pré-existentes à luz dessa súmula 609. É um artigo bem tranquilo, bom de ler, vale a pena, tá? Bacaninha. Então, vamos lá. Como eu disse agora há pouco, o tema é extenso, né? E por força disso, eu dividi em um sumário, né? Para caso, né, os colegas tenham interesse em buscar ali um tema só específico, fica mais fácil, né? Conforme os slides vão passando aqui, você ir lá e parar o vídeo, né, na parte que interessa, para não ter que passar pelo tema inteiro de ponta a ponta, né? Mas o sumário é mesmo indicativo para fins de facilitar a localização dos pontos no vídeo. Então, vamos lá, né? Começamos pelo começo, também como todas as outras matérias que nós tratamos, a questão passamos pela teoria geral da matéria jurídica que lida com o tema, né, específico aqui no nosso caso, carência. Então temos a teoria geral da carência, né? Não existe esse termo na literatura, né? Invenção, acho que eu vou patentear. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente precisa pensar, né, e ter como base do pensamento jurídico organizado, né, sedimentado? O que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em carência? Qual é o fundamento desse instituto, né? Ele é um instituto que está inserido num contrato aleatório, ou seja, é um contrato que se especializa com a assinatura, mas a sua efetiva utilização depende do adimplemento, né, ou da ocorrência de um sinistro. Por isso que a gente até usa o termo sinistralidade quando o beneficiário usa o plano, aquilo gera uma despesa e aquele custo assistencial para fins, né, via de regras de cálculo de reajuste, ganha o termo sinistralidade. Desse caminho que vem lá dos contratos de seguro, como a gente já passou isso em outras oportunidades. Mas a carência se insere
nesse contexto, né, principalmente lembrando, né, que a teoria, né, tese que hoje está em migração, né, em mudança, sobre o conceito jurídico do contrato, né, que seria ali poupança popular para atenção ao mal futuro ou, né, captação de recursos e tudo mais, mas o que importa é que o pedaço final, a atenção ao mal futuro, é o fundamento central da carência. Por quê? Porque você não contrata um plano de saúde para usar hoje. Você contrata um plano de saúde para, a partir daquele momento, as doenças e eventos ocorridos à sua saúde possam ser cobertos por aquele contrato, né? O contrato de plano de saúde é um contrato que prevê o mutualismo, né? A reunião de pessoas interessadas em suportar o ônus do tratamento médico umas das outras dentro de um agrupamento, um contrato. Mesmo os individuais reúnem grupos, então numa coletividade de pessoas que reunidas suportam ali os seus contratos. Eles podem ser individuais, ou seja, todos os beneficiários inscritos na operadora nessa modalidade, nos coletivos por adesão, vinculados, né, então às entidades, os pequenos grupos que se reúnem para esse fim, e os coletivos empresariais que, via de regra, representam a reunião de empregados, sócios de uma determinada empresa. Então, esses agrupamentos se reúnem para atenção ao mal futuro, né, das pessoas que ali estabeleceram o seu contrato. E esse, então, é o fundamento da atenção ao mal futuro e é o fundamento central da carência, né? Por isso que temos carência, né? A gente diz, né, lá na primeira aula sobre bases da regulação, até foi uma coisa que eu disse bastante lá, lembre-se que sempre olhar para trás, porque a gente sempre vai buscar o que a gente já disse como fundamento de validade para tudo que a gente vem dizendo depois. É importante a gente vir sedimentando o conhecimento, né? Por isso até que a gente começa com essas questões de teoria geral, e nesse caso eu ainda estou buscando lá de trás. Quando a gente tratou dessa matéria, lá nas bases da regulação, eu disse que o conceito de saúde suplementar vinha sendo modificado para gestão de saúde privada, né? As resoluções normativas da agência, a forma como ela se comporta, regulando o mercado, ela tenta alterar essa figura do gestor de recursos para a ideia de medicina preventiva, de atenção à saúde daquele agrupamento. O que você, operadora, está fazendo para que esse beneficiário não precise, né, de uma situação de emergência e tudo mais. E nessa esteira vão surgindo, inclusive, os contratos coletivos para pessoas, os contratos coletivos ou individuais para as pessoas que têm mais de 59 anos, né, com programas de gestão e acompanhamento. Então, quer dizer, a cara da saúde suplementar vai mudando conforme a realidade da sociedade, né? E nesse contexto, mesmo assim, a carência tem o seu papel. Por quê? Porque um contrato aleatório, né, como é o contrato de saúde suplementar, ele é um contrato que demanda, antes de mais nada, previsibilidade. Por que previsibilidade? Porque você precisa ser capaz de mensurar, mesmo que minimamente, o risco financeiro, né, o risco de utilização, de dispêndio de recursos daquele contrato. Porque, invariavelmente, as pessoas que já aderiram anteriormente àquele contrato e já anuíram com o acordo de suportar, né, as despesas uns dos outros, precisam que os novos membros do contrato não busquem o oportunismo, né, de terem uma doença pré-existente não declarada ou de descobrirem que estão, né, com algum problema e aí resolverem se socorrer à saúde suplementar em razão de tudo que a gente sabe do sistema único, o que é uma pena, mas para que aquele contrato tenha subsistência, né? Não é possível que a gente aceite na saúde suplementar, essa regra não vale para o SUS, mas na saúde suplementar, o oportunismo. Porque não se trata de um direito individual. Se a gente olhar sob a ótica exclusiva do direito do consumidor, isso é uma análise bem ampla da matéria,
Se você olhar pela ótica exclusivamente do direito do consumidor e do direito à saúde, direito fundamental à vida previsto lá na Constituição, né, e a saúde como flâmulo do direito à vida, a gente não imagina também, de outro lado, que esse direito individual possa suplantar o direito de uma coletividade que está ali suportando os ônus daquele contrato. Quando, né, uma tutela de urgência é deferida para quebrar uma carência irregularmente, ou quando uma decisão extrapola o rol, e aí é a minha posição sobre isso, você, na verdade, está ferindo o mutualismo do contrato, mas ferindo direitos coletivos dos consumidores. De quais consumidores? Dos outros, que não são abrangidos por aquele atendimento excepcional. Eles não anuíram com aquilo. Então não se trata apenas de risco do empreendimento, da operadora, de suportar. Não, porque a operadora, no final das contas, vai fazer um cálculo de sinistro baseado nessas ocorrências e vai somar e redistribuir. Que é assim que o contrato de plano de saúde com as operadoras funciona. E aí temos, né, reajustes que sabemos quais são. Então, assim, é importante que a gente tenha isso tudo muito em mente, porque a carência entra nesse contexto. A carência é, sim, uma cláusula limitadora de cobertura. Né? Ela não é excepcional frente a direitos consumeristas ou ao próprio direito à atenção à saúde. Não se trata disso. Por quê? Porque ela não afasta o Sistema Único de Saúde. A gente precisa começar a pensar no que a gente quer para o nosso Sistema Único de Saúde. Porque, sinceramente, nós precisamos sim de um Sistema Único forte, que seja capaz de atender a nossa população aos seus anseios dentro daquilo que as políticas públicas para a saúde absorveram, decidiram. Ficou decidido que o SUS será responsável pelo atendimento de toda a população com base no princípio da universalidade, ou seja, para qualquer coisa. Quando ele estiver inserido num contrato privado de assistência à saúde, né, nas operadoras, então as operadoras serão obrigadas àquilo que está previsto pelo rol. Ou, se você tem uma cláusula especial de carência, no período da carência, você tem uma regra de transição entre o SUS e a operadora. Isso tudo funciona, sim, como cláusula limitadora. Na verdade, como uma transição de responsabilidade sobre aquilo que está previsto para o rol. Né? Então, isso tudo é muito importante porque a base da carência entra em tudo isso que a gente está discutindo. Então, a teoria geral da carência entra no aspecto do contrato aleatório, atenção ao mal futuro, vedação ao oportunismo diante da regra do mutualismo contratual, e ela sim é uma cláusula limitadora de cobertura. Tá? Então, conceito geralzão básico, tirando toda a filosofia, né, que a gente tratou, passamos por aí. Eu tenho muito receio, eu sinceramente tenho muito a discutir com os colegas, principalmente, que tratam dessa matéria, sobre essa questão de ser invocado tanto o direito à vida para justificar as coberturas excepcionais diante da existência do Sistema Único. Eu acho que quando o Judiciário adota essa postura de excluir a existência do Sistema Único, ele invariavelmente esvazia a responsabilidade do Estado. Mas e o SUS? Aonde ele está? A regra não era essa? Nós vivemos num país que adotou o sistema legalista. A lei diz que é daquele jeito. Então caberia ao Judiciário olhar e dizer, olha, a lei diz daquele jeito. Ah, mas os princípios informadores e tudo mais, por que não existe essa obrigação refletida para o Sistema Único? Por que não se abre esse debate para lá? Por que a decisão não é capaz de dizer, olha, não cabe aqui, mas cabe no SUS? Porque é para ele que essa excepcionalidade é dirigida. Né? É o debate acadêmico. Mas um dia a gente evolui ao ponto de perceber que nós temos o sistema de saúde pública mais interessante e mais bonito até, por assim dizer, do mundo. E a gente precisa torná-lo viável.
porque é possível. Mas vamos lá. Vamos voltar para a carência, que é muito melhor. O debate filosófico fica para a próxima. Bom, já entendido a teoria geral e já escutando tudo que eu já falei antes, né, sobre teoria, sobre limitação e tudo mais, a lei, né, sistema legalista, a lei fixa os prazos máximos de carência. Então tá lá no artigo 12, inciso 5º da Lei 9656. Quando fixar prazo de carência? Prazo máximo, 300 dias para quarto a termo, 180 dias para demais casos, 24 horas para urgência e emergência. Né? Esse é o basicão. Isso aqui pode ser segmentado, principalmente nesse prazo máximo de 180 dias para demais casos. E já via que as operadoras abrem isso, né? Dando prazos diferenciados, né? Para cada situação, terminando com 180 dias nos casos de cirurgias eletivas. Importante, eu marquei aqui no material que, como sempre, vai ficar lá disponível, o termo quando. Por quê? Porque fixar carência não é obrigação, ela é liberalidade ou a sua dispensa pode decorrer de ato normativo, né? E a gente vai passar por algumas hipóteses de isenção de carência. Então, quando tem esse ar de liberalidade, tá? Da operadora ou regulatório, não do judiciário. Não cabe ao juiz dizer que não aplica carência. Tá? Vamos lá. Então, até aqui, né? Muito fácil. Prazos máximos, 300, 180, 24 horas. Joia. Agora, como que conta o prazo de carência? Ora, Bruno, muito fácil. Você assina um contrato, começa a contar o prazo negativo. Não é assim que funciona. E isso é muito interessante. Por quê? Para que a coisa fique clara, o contrato ele pode ter assinatura e vigência diferida, ou seja, ele é válido, mas ele não é eficaz. Ele passa a ter vigência a partir de um determinado momento temporal. E isso faz toda a diferença, porque o prazo de carência só se conta quando o contrato passa a ter vigência. Tá? Então, importantíssimo. Então, mas vamos lá. Nós dividimos pelas modalidades dos contratos para facilitar exatamente essa visualização. No contrato de plano de saúde individual, grupo familiar, a assinatura do contrato representa a vigência do contrato. Né? Você faz exatamente o pagamento da primeira mensalidade no ato da assinatura e o prazo de 24 horas para urgência e emergência começa naquele momento. Assinou o contrato, está valendo. Começa a contar o tempo. O que as operadoras, via de regra, têm feito para modular esse prazo? Por quê? Por que as operadoras também fazem isso? Porque algumas operadoras que ainda comercializavam ou comercializam planos individuais têm o justo receio do oportunismo. O beneficiário, né, vai experiências pessoais do escritório, nós já vimos casos de pacientes internados dentro de hospital, né, que assinou o contrato de adesão, né, o contrato individual, se deu alta do hospital, né, bateu na porta do outro hospital, da operadora, e disse, ó, tem 24 horas, eu quero entrar. E ele foi acolhido, porque evidentemente ele também não disse que estava internado no outro hospital. Isso só foi descoberto depois, mas isso é outra história. Mas é comum, né? Acontece. Você quer fugir do sistema único, que tem as suas mazelas, lamentavelmente, eu vou repetir isso 300 vezes ao longo da nossa aula hoje, e aí você busca essas saídas que são desesperadas, elas se justificam pelo desespero, mas, de outro lado, para gente que atua na saúde suplementar, essencialmente, é uma preocupação e, obviamente, as operadoras têm isso em mente também. Não cabe a operadora substituir o SUS. O SUS é o SUS, a operadora é o que complementa, tá? No nosso caso, suplementa. Mas é sinônimo nesse caso. Então, o que acontece? O que a operadora, via de regra, tem feito? Ela, ao invés de entregar o contrato para ser assinado no plano individual, ela criou a figura da solicitação de adesão. Ou seja, o beneficiário
preenche os dados pessoais, preenche a declaração de saúde, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, e encaminha à operadora. A operadora faz o cadastramento do beneficiário. Se houver registro de alguma coisa na declaração de saúde, pode ou não chamar para uma entrevista médica qualificada. Ele, depois de cadastrado no registro, a operadora então encaminha o contrato para assinatura junto com o boleto para o primeiro pagamento. O que ele está querendo dizer com isso? Que o contrato só passou a ter, o contrato só existe entre as partes no momento que a operadora encaminha o contrato com a assinatura. Isso evita o oportunismo, né, do sujeito que está em notória emergência, porque ele não vai conseguir isso com a solicitação de adesão ser atendido, né? Ele não contratou o plano, ele só fez a solicitação ao operador. Então, assim, manobras técnicas que têm legalidade, né, e que buscam, né, modular um pouco esses efeitos. Os planos de modalidade individual acabam perdendo mais ainda, né, o interesse comercial por situações como essa, né? Mas, vamos lá. Contrato coletivo por adesão. Tem uma regra no contrato coletivo por adesão que é muito interessante, a gente vai tratar dela aqui, que surgiu numa reunião da diretoria colegiada na número 492. O que acontece? Nos contratos coletivos, via de regra, você faz o pagamento, o primeiro pagamento que é feito, ele não é feito à operadora, né? No caso, ou à administradora, esse pagamento é feito ao corretor pela atividade dele de corretagem de plano de saúde, né? De intermediação. Eu sou um corretor, né? Levei o plano para o colega então se interessou em contratar aquele plano, eu faço o preenchimento da documentação, recebo os documentos, faço a análise superficial de elegibilidade, ofereço, né, as condições e tudo mais, aquele colega aceita, né, entende interessante, e ele então faz um primeiro pagamento. Esse primeiro pagamento não é representativo de pagamento sobre o plano de saúde, mas sim da minha atividade como corretor. Então eu recebo aquele recurso como próprio e entrego a solicitação dele, a ficha de adesão dele na corretora, que vai encaminhar a operadora, a administradora, né, para que proceda aos trâmites necessários para que ele seja vinculado a um contrato coletivo por adesão de algumas de suas entidades lá representativas que estejam vinculadas por contrato. O que isso significa? Que a data de vigência, via de regra, será a data que está prevista no termo de adesão. Os termos de adesão dos contratos coletivos têm datas lá fixadas para sua vigência, né? Você pode assinar um contrato até o dia tal, que no dia tal o contrato terá vigência. E tá assim, ou o próprio corretor tem uma tabela própria que ele preenche, né, registrando a data da vigência daquele contrato. Ou é um prazo fixo, 15 dias, 20 dias. Tem que estar previsto no termo de adesão essa informação. O que a reunião da DICOL definiu como regra para que isso fique muito claro e não importe em vigência imediata na assinatura do termo de adesão? 1. O beneficiário precisa ter ciência inequívoca de que aquele pagamento que ele está fazendo não é a mensalidade, sim o pagamento do corretor. Né? Eu fui lá, intermediei e eu recebi aquele pagamento. Por quê? Via de regra, o corretor diz que aquilo é o pagamento. Né? O beneficiário acha que pagou pelo plano, não pagou. Ele pagou o corretor. As propostas de adesão geralmente tem lá taxa de angariação. O primeiro pagamento, este pagamento representa a remuneração do angariador, não representando a primeira mensalidade que será encaminhada por boleto. Mas a agência criou uma forma de tentar tornar isso um pouco mais claro. O que ela diz? Que o valor da taxa de angariação ou da taxa de corretagem não pode ser igual ao valor da mensalidade do plano de saúde. Então, se o plano de saúde custa 100, a taxa de angariação não pode ser 100. Ela pode ser 90, pode ser 110, né? Ela tem que ter uma variação que mostre que há diferença entre um e o outro. Por quê? Para que o beneficiário tenha a oportunidade de falar assim, por que é diferente?
E aí ele tem que ser, evidentemente, explicado sobre, olha, isso aqui é a taxa de angariação. E ele tem a oportunidade também de negociar com o corretor outro valor, até que seja menor, né? Além disso, a vigência tem que ser muito clara. Eu sempre recomendo que do lado do campo da vigência, que se inclua um campo de assinatura, para o beneficiário rubricar do lado, tendo ciência daquela vigência. Então tudo isso tem que ser muito claro ao beneficiário, porque a informação é o bem mais precioso da saúde. De qualquer tese de direito à saúde, até quando a gente estuda direito médico esse puro, né? Qual é a única obrigação objetiva no direito médico? Informação. Ponto. Não tem discussão. Então o sujeito precisa estar informado. Por isso que 90% das obrigações de prova na saúde suplementar recaem sobre a operadora, porque presume-se que elas decorrem desse direito à informação e do preenchimento desses documentos que fazem prova inequívoca da ciência do beneficiário sobre a informação prévia que está sendo discutida no processo. É por aí, mais ou menos, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, assim, essa questão é importante, né? Porque ela cria um parâmetro geral. Acho que podia ter vindo por instrução normativa, né? Junto à RN 196, facilitaria bastante, ou a própria 195. Facilitaria bastante a visualização disso, porque caiu numa reunião do EDCOL, então não é simples de encontrar. A gente que estava atento pescou, né? E nesses contratos nós temos algumas questões aí de isenção de carências. Os contratos novos, ou seja, os contratos coletivos por adesão, assinados com a entidade, ou seja, com a pessoa jurídica prevista lá no artigo 9º da RN 195. Os contratos novos, nos 30 primeiros dias, isenção de carências. Depois disso, uma vez por ano, no aniversário do contrato, por 30 dias, isenção de carências dos novos beneficiários. Tá? Então, regra geral. Contratos coletivos empresariais, tá? Com menos de 30 vidas. Via de regra, na data que está lá registrada no contrato. Então, mesma coisa. Vigência registrada no contrato, desde que não haja pagamento da mensalidade. Se pagar a mensalidade do plano, o contrato está ativo. Não pode ser paga a mensalidade do plano para quem, né? Obviamente para quem é operador, senão você corre o risco de ter uma modulação de carência e o que gera a multa lá da RN 124 é a modulação de carência, né? Modular os efeitos da carência, multa. Tá lá, procura lá o artigo, eu já não me lembro mais de cabeça. Bom, até 29 vidas, sabemos, prazos convencionais. A partir de 30 vidas, os contratos coletivos empresariais não têm carência. Tá? Mas como que não tem carência? Desde que, né, o sócio ou o novo empregado assine a adesão ao contrato nos 30 primeiros dias da contratação. Tá? Então, o contrato já está... Se for um contrato novo, claro, e já tiver mais de 30 vidas, claro, todos os empregados entram sem carência. Um contrato já ativo, no curso do contrato, um novo empregado ingressa na empresa, ele tem direito, né, à isenção de carência se aderir ao contrato de plano de saúde nos 30 primeiros dias da assinatura do contrato, né? Lembrando que contrato de plano de saúde é benefício trabalhista conforme previsto no TST e a Lei 9656, no artigo 30, parágrafo 3º ou 4º, trata de uma obrigação trabalhista dentro da Lei 9656, né? Que trata lá dos prazos de continuidade no contrato por convenção coletiva ou acordo individual no contrato de trabalho, que é uma obrigação trabalhista que reflete as operadoras como ciência. Mas isso é outra coisa, né? Vamos em frente. Regras para os dependentes dos contratos, exceto para o recém-nascido, que a gente vai passar aí uma temporada falando agora sobre depois desse aqui, sobre recém-nascidos, né? E gestantes.
Vamos lá. Cônjuge, aproveita a carência do titular nos contratos, na adesão ao contrato, se requisitada até 30 dias do casamento ou da união estável. Né? Eu coloquei cônjuge de forma genérica, né? Cônjuge ou companheiro, companheira, como queira. Filhos adotivos ou sob guarda, aproveita também a carência do titular, também tem que ser requisitado até o 30º dia do deferimento do ato de guarda. Tem uma questão que não está escrita em lugar nenhum, mas que eu já me deparei, com a questão da guarda definitiva ou temporária. Por quê? Os processos de adoção não deferem guarda definitiva, né? Eles deferem guarda temporária, via de regra 120 dias. Então, nesse prazo, o beneficiário, né, o titular, faz o registro do seu dependente com prazo de contrato certo, 120 dias. O que ele deve ter atenção e deve ser alertado? Que ele, antes do fim do prazo de 120 dias, quando ele for renovar o documento, caso a guarda definitiva não tenha saído, ele deve levar o ato de renovação para a operadora, para garantir a elegibilidade como dependente. Caso contrário, ele leva o ato, né, a guarda definitiva. Caso isso não aconteça, eu confesso que já vi a operadora rescindir o contrato. Né? Podia ter ligado para o beneficiário antes, mas fim do prazo, né? Em princípio aquele beneficiário não tem elegibilidade, a operadora não tem como saber, né, se o ato foi renovado ou não, isso cabe, né, ao interessado, e aí não foi avisado. Tá? Então, mas cuidado aqui com a guarda temporária. Carência para parte e recém-nascido. Olha, passaremos aí um pouquinho de tempo falando sobre isso. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz perguntas e respostas, e aí me pareceu muito mais interessante trazer para a gente tratar dessa matéria. O que a gente vai tratar aqui? Essencialmente, súmula normativa número 25 de 2012, que regulamenta a questão do recém-nascido e dos prazos de parto. Tá? Não é simples. O parto tem várias nuances, várias questões que não estão definidas em lei, porque a lei só diz parto a termo 300 dias, ponto final. E tem um monte de outras questões inseridas nesse contexto que a gente vai passar aí a entender. Né? Então vamos lá. Nos primeiros 30 dias nos primeiros dias de vida, o bebê pode ser atendido pelo plano da mãe até quantos dias após o nascimento? Isso depende do plano ou vale para qualquer plano contratado? Então, olha lá. O plano tem a cobertura de atendimento pelo plano da mãe ou do pai, interessante isso, né? Por até 30 dias após o nascimento, desde que ele tenha cobertura obstétrica. O que acontece? A Lei 9656, o artigo 12, o inciso 3A, diz que o plano dará, né, a operadora dará cobertura ao recém-nascido pelos 30 dias do nascimento. Essa questão traz duas regras importantes. Uma, por 30 dias o beneficiário está vinculado ao plano da mãe ou do pai, com cobertura obstétrica. E caso esse beneficiário seja inscrito, por exemplo, com 10 dias, ou um pai mais apressado, o filho nasceu, correu, foi lá e registrou no primeiro dia depois do nascimento, essa cobertura não pode ser exigida financeiramente do beneficiário antes do 30º dia. O que isso quer dizer? Que por 30 dias a cobertura é do plano dos pais. Então, se o beneficiário foi inscrito no plano em menos de 30 dias, ótimo, ele já está inscrito como dependente. A partir do 30º dia, você vai emitir uma cobrança relativa àquela nova inscrição para frente. Mas até o 30º dia, não. Aquela cobertura é a do plano obstétrico. Tá? Isso é importantíssimo. Tem muita gente que fura nesse pedacinho. Tá? Então, cuidado. Isso dá NIP. Bastante, inclusive. Se apenas o pai tiver plano de saúde e ainda assim o bebê terá atendimento nos primeiros dias de vida, ele também poderá ser incluso como dependente. Olha lá, pai com plano obstétrico. Mas homem engravida, né? Antigamente tinha uma propaganda dessa.
Não, o homem não fica grávido, mas a cobertura obstétrica evidentemente não é para ele, né? O que garante a cobertura obstétrica do pai, né? O bebê terá cobertura para ser e poderá ser incluído no plano do pai sem carências, desde que o plano do pai tenha cobertura obstétrica. Note que a cobertura obstétrica para o pai possui contornos próprios e que são dirigidos ao bebê, razão pela qual, neste caso específico, o parto não estaria coberto pelo plano. Então, o ato cirúrgico de parto não tem cobertura, mas a partir do nascimento, aquele recém-nascido pode ter a cobertura, né, do plano do pai. Pelos 30 primeiros dias, artigo 12, lá da lei e tal, como a gente acabou de tratar. Tá bom? Então sim, homem não fica grávido, mas plano com cobertura obstétrica se justifica por isso. Tá? Não é incomum, tá? Porque às vezes os pais optam por pagar pelo parto, né? E aí, a partir do nascimento, dependendo do hospital em que ocorreu, né, o nascimento, a cobertura segue, não pelo plano da mãe, que possivelmente ou não tem o plano ou está em carência para o parto, mas pode seguir pelo contrato do pai, que já terá ou teria todas as coberturas cobertas, né? Todos os prazos vencidos. Se a mãe contratar o plano já grávida e este não custear o parto, ainda assim a criança tem o atendimento nos primeiros dias após o nascimento, é verdade que isso acontece apenas se o plano for contratado com menos de 180 dias de gestação? Isso aqui, olha a questão. Tem uma regra de 180 dias que é muito importante. Muito. Né? Porque os 180 dias é o prazo limite para as demais coberturas, né? Inciso 5º 2, lá do artigo 12. Né? Lembra que estava lá? 300 dias para parto a termo, 180 dias para demais casos, urgência e emergência 24 horas. Então, os 180 dias é um marco temporal importante também na cobertura obstétrica. E é isso que foi questionado, e isso que a súmula 25 trata. Né? Porque aí ele vai dizer, mesmo que a mãe contrate plano de saúde e o parto não seja coberto pelo plano, esta situação não afasta o direito do recém-nascido em ser inscrito em plano de saúde dentro dos 30 primeiros dias, não existindo na legislação óbice a isso, conforme disposto no item 4.3 da súmula 25, salvo se o plano for coletivo e tiver uma questão de elegibilidade. Né? Note que os prazos de carência para coberturas contratuais se desdobram para o contrato do recém-nascido. Então, 180 dias... Por que o 180 dias é um marco importante? Porque 180 dias, o recém-nascido não tem mais carência para cumprir. Né? Porque ele desdobra do contrato da mãe. Se o prazo máximo previsto na lei são 180 dias, com 180 dias ele já ingressa, né, no nosso mundo sem carência contratual. Diferente do procedimento de parto. Tá? E se o plano for contratado após 180 dias? Como fica a questão do parto prematuro? Aqui tem uma pegadinha nessa pergunta que é o parto prematuro. Tá? O parto seguirá sem cobertura pela operadora. Tá? No entanto, a prematuridade do bebê pode representar uma urgência médica, e aí nós caímos lá no 35C, inciso 2, de cobertura obstétrica em caso de prematuridade. Só que, o que acontece? Os partos cesáreas, né, com menos de 39 semanas, de acordo com o que estabelece o Conselho Federal de Medicina, a FEBRASGO, e a própria agência, quando regulamenta a questão do parto adequado, eles fixam que um parto ocorrido com menos de 39 semanas não poderia ser um parto cesariano. Ele só pode ser parto a termo, né? O parto a termo a partir das 39 semanas, pela via baixa, então o parto vaginal, normal, natural, como queiram chamar. E o parto cesariano tem que ser a exceção absoluta, que só acontecerá por indicação médica, né, expressa recomendação médica, ou por interesse absoluto da mãe.
né, que mesmo explicada sobre tudo isso, ainda assim entende que quer o parto cesariano, né? A gente discute tanto o termo violência obstétrica, que eu mesmo acho pavoroso usar esse termo, mas também é opinião pessoal. Mas você não pode obrigar a gestante a optar pelo parto vaginal, ela querendo parto cesariano. Ponto. Aí a gente não precisa de muita coisa. Artigo 15 do Código Civil. Ninguém será submetido a tratamento médico salvo sob risco de morte. E não é esse o caso, né? Então ela tem direito a escolher também a via do parto, né? Mas essa questão é importante por quê? Porque com menos de 39 semanas, você teria então uma prematuridade do bebê. E essa prematuridade poderia levar um desavisado a entender que isso é uma urgência, porque é uma intercorrência médica. Só que essa prematuridade não importa efetivamente em urgência. Então ela não rompe o prazo de carência de 24 horas. Tá? Essa questão é importante, né? Vamos lá. O bebê, ao ser incluído no contrato como dependente, tem carência? Se o bebê foi incluído dentro dos 30 primeiros dias de vida como dependente, não tem carência. No entanto, aqui tem uma questão que a normativa não responde. É isso aqui? Se e quando a gestante é dependente no contrato. Ah, Bruno, mas aí o titular pode ser o pai. Sim, mas existem situações em que, por exemplo, o pai da gestante é o titular, a gestante é a filha e o bebê vai ser o neto. Então ele está na terceira linha, né? Quando ele desce para essa terceira linha, via de regra, os contratos só dão cobertura até a gestante, né? Até a dependente número 1. Você teria um caso de dependente do dependente. Esse bebê que nasce não é dependente do titular, né? Ou seja, como fica essa situação, né? Porque o bebê tem cobertura por 30 dias. Está lá no artigo 12. Isso aí é certo. Mas e aí? Quando der o 30º dia, cadê a cobertura desse bebê recém-nascido? O que acontece? A lei e a normativa não resolvem essa questão. Na verdade, não é que não resolvam. Findo o prazo dos 30 dias, se ele não pode ser incluído como beneficiário num contrato, né, como dependente, porque a gestante, o pai ou a mãe, no plano obstétrico, ele já é um dependente de um outro titular, né, um ascendente, por exemplo, então o contrato, em princípio, é findo. A partir do 30º dia acaba a obrigação de cobertura do recém-nascido. O que deve ser feito é, obviamente, buscar uma alternativa para a contratação de um plano, como titular e tudo mais. Mas aqui importa para a gente, que é o que interessa, importa que o beneficiário perde o direito, o recém-nascido perde o direito a partir do 30º dia. Porque a norma só dá cobertura até o 30º dia. Acabou, acabou. Bem curto e grosso, né? Então, papai e mamãe devem ficar atentos aos prazos para que não diga que não sabia depois. Né? É o Bruno mais dos outros. A gente tem que ir rindo, né? Porque as coisas têm que ser mais leves. A matéria é muito robusta, muito técnica, cheia de nuances, né, difíceis. Então vamos... Sou eu, sozinho, gravando de frente com a câmera, fica difícil. Então desculpem os que não acham graça das minhas piadas, mas eu preciso tornar um pouco mais leve tudo isso. Vamos lá. Se a mulher já tiver um plano, mas este não tiver cobertura obstétrica, ela pode fazer a troca? E ao fazer a troca, há carência? Sim, há carência. A gente vai passar pela portabilidade mais na frente um pouquinho, vamos tratar tudo sobre portabilidade. E a nova cobertura tem carência, né? No nosso caso, cobertura obstétrica tem 300 dias de carência, né? Então não adianta dizer que não tem carência, que o contrato hospitalar, né, ambulatorial ou ambulatório hospitalar não tem carência, porque já cumpriu, e aí quer, né, adicionar o segmento obstétrico sem carência. Não, tem carência sim. Tá? Perdão. E aí,
passado esse prazo de carência, vai assumir o prazo de carência dos 300 dias para cobertura obstétrica. Dúvida zero. Esse estava fácil. Existe carência do plano para pagar internações por problemas na gravidez? Se ainda no período da carência a mãe tiver uma emergência que não seja um parto prematuro, quais os deveres do plano? Artigo 35C, inciso 2. Complicação no processo gestacional. Né? Houve uma complicação no processo gestacional, cobertura de 24 horas. Tá? Então tem garantia, tem cobertura. Então assim, cara, do que ficou baixo ali, do que toca a cobertura do recém-nascido, acho que exaurimos as dúvidas. Mas, se tiver alguma outra dúvida, manda uma mensagem, né? Sinal de fumaça, que a gente responde. Né? Mas eu acho que ali o que era mais difícil, né? Que sai muito da regularidade do dia a dia, estava ali bem objetivo, é fácil de entender. Mas, qualquer coisa disso. Urgência e emergência. Isso aqui é um caos. Todo santo dia é uma dor de cabeça essa matéria. Então vamos entender de uma vez por todas o que é emergência e o que é urgência. Eu acho que a lei errou, porque a lei não usa o conceito médico. A lei usa um conceito que foi criado para a saúde suplementar e que, apesar de ter alguma relação com o conceito médico, ela não é essencialmente o conceito médico. E isso é o problema, né? Porque, claro, que os nossos profissionais de saúde lá na ponta atendendo, eles não querem saber qual é o conceito da saúde suplementar. Eles conhecem o que eles aprenderam na universidade, que é o conceito de emergência médica, de urgência médica, né? E eu acho que isso é uma falha na produção da legislação. Mas também precisamos ensinar saúde suplementar nas escolas de medicina, porque os profissionais de saúde, não só na escola de medicina, mas de enfermagem, fisioterapia, odontologia, nas escolas de saúde, porque os nossos profissionais da saúde precisam entender o mercado regulado, né? Minimamente. Quando ninguém sai de lá especializado, não. Mas é bom saber. Então, assim, né? A lei fixa prazo de 24 horas para atendimento de emergências e urgências, né? Mas o que é urgência e emergência, né? Para a saúde suplementar, urgência, emergência e urgência estão lá no artigo 35C da Lei 9656. E eles são o seguinte: emergência, como tal, definidos que implicarem risco imediato de vida ou lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente. 2 requisitos para a emergência, requisitos objetivos. 1. Risco imediato de vida, que deveria ser de morte, né? Risco imediato de morte ou lesões irreparáveis. Ou seja, está morrendo, efetivamente, ou lesão irreparável. Se não fizer agora, já era. Vai perder um membro, vai dar uma zebra geral. Assim, declarados pelo médico assistente. Ou seja, prova tarifária. A turma do processo civil adora. Prova tarifária. O médico, quando refere no laudo médico que o paciente está em emergência, ele precisa dizer qual é a emergência no documento e dizer as palavras mágicas. Risco imediato de morte, de vida não, de morte. De vida, se tudo der certo, será. Ou lesões irreparáveis à saúde daquele paciente. Tem que estar escrito, né? Prova tarifária. Se não tiver escrito, a operadora não é obrigada a saber e o juiz não está lá vendo o paciente para saber. Então, né? Qual é a questão? Tem uma questão aqui importante. Vamos falar da urgência rapidamente. E de urgência, assim, entendidos como acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. O que é esse acidente pessoal? Acidente em via pública, né? Bateu de carro, foi atropelado, acidente, né? Caiu da laje. Complicações no processo gestacional. Acabamos de tratar disso, né? Não vou repetir. Já passamos, já esgotamos a matéria. Tem muita coisa para tratar. São 27 slides, a gente está no 16 ainda. O que acontece aqui? Tem uma regra
na lei, na norma, podia ter escrito aqui, que é a norma Consul número 13. O que é a norma Consul número 13? A norma Consul 13 diz rapidamente ou essencialmente o seguinte, que nos planos ambulatoriais ou mesmo nos planos hospitalares em que haja carência, independentemente de qualquer coisa, você deve assegurar a cobertura de urgência e emergência em unidade hospitalar, com suporte, né, essencial à emergência, pelo prazo de 12 horas. Então, o que acontece via de regra? Os beneficiários dão entrada no hospital, né, em situações de emergência e urgência desconhecidos, porque ou eles desconhecem a gravidade do que está acontecendo, ou, evidentemente, a equipe médica vai ter acesso àquele paciente naquele momento, e eles são imediatamente acolhidos. Via de regra, passam primeiro por uma triagem, ou seja, para identificar se aquele paciente está em risco imediato de morte ou de lesão. Aí ele está no conceito de emergência ou de urgência médico e não de saúde suplementar. Tá? Veja o problema. E a partir daí ele passa a ser avaliado. A operadora, então, é comunicada pelo hospital sobre a presença do paciente e tudo mais, que refere uma carência para internação eletiva, mas a emergência está autorizada para avaliação diagnóstica. Então, a operadora, via de regra, passa aquelas 12 horas recebendo informações do hospital que deem a real situação do paciente. Porque é evidente que a operadora, né, enquanto instituição, ela não dispara do lado da sua central um médico auditor para dentro do hospital para saber o que está acontecendo. Raríssimas exceções isso acontece. Ela se alimenta das informações que vêm do hospital. Então o hospital liga, ou a operadora liga e pergunta, e aí, como está o paciente? Olha, eu fiz o exame assim, assado e tal, está com esse, aquele quadro de saúde, está estável, precisa ser internado, a gente entende que ele tem que ser internado, mas para seguir aqui numa investigação diagnóstica, para fazer uma antibiótico terapia, porque ele apresentou aqui uma elevaçãozinha, tem que ser, né, e tal, mas não tem risco de sepsis, por exemplo, ele está aqui. Era bom que ele ficasse aqui. Era bom que ele ficasse aqui é igual a risco imediato de morte? Não. É equivalente a lesão irreparável? Não. Então está em carência. É aqui que mora a dor de cabeça. É entender essa extensão na saúde suplementar. Por quê? Ele deu entrada no hospital, o hospital estabilizou nas 12 horas, identificou que o paciente está bem, mas que precisa continuar internado. Ou ele tem uma lesão que, olha, ele está estável no hospital. Tá? Ele precisa continuar o atendimento, mas ele está estável. Ele não está em emergência. Para a saúde suplementar, tá? O conceito de saúde suplementar. E aí não tem carência. E aí quebra a carência. Não quebra a carência, desculpa. Ele segue para a internação particular ou transferência para o sistema único. Ah, mas ele vai negar a internação e ele vai ser transferido para o SUS? Que absurdo! Como que é essa transferência? Bom, a operadora e o hospital devem fazer contato com o sistema de regulação local, né? Aqui no Rio de Janeiro, o SISREG, faz a inclusão do beneficiário com as dados, informações e tudo mais. A operadora é responsável pelo transporte do paciente para o SUS. Essa transferência não é feita de qualquer jeito, ele não sai da internação. Se o hospital diz, olha, precisa de um leito especializado disso, daquilo, ele não vai ser transferido do leito especializado onde ele está para uma enfermaria vazia, né, ou sem nada no hospital público. Ele é transferido para um leito equivalente. Né? Ele sai de um lugar para o outro para o leito equivalente. Mas ele estava num quarto particular, num box isolado na emergência, e aí agora ele foi para uma enfermaria no hospital público. Sim. É o que está previsto no contrato. Aí é a história do que eu falei lá no começo. Quando a gente vai exigir qualidade do SUS. Não é? Por quê? Porque isso aqui é fonte de distribuição de demanda judicial. Distribui-se diversas demandas judiciais todos os dias por problemas relacionados a isso. As pessoas têm medo do Sistema Único de Saúde. Os juízes têm medo do Sistema Único de Saúde. Porque entendem que negar
uma tutela de urgência para permanecer internado, para transferir o paciente para o hospital público, representa assim, um risco iminente de morte que só Deus sabe, né? Por falta de estrutura no sistema único. Então, quando vai acontecer dessas tutelas determinarem, por exemplo, que o beneficiário siga internado no hospital privado às expensas do SUS? Tem medo de transferir? Manda o Estado pagar a conta. Ou manda transferir. E o Defensoria Pública, os advogados, distribuam suas demandas mandando o Estado pagar a conta. Né? Porque o hospital não é ente filantrópico, ele precisa receber. Né? Ele trabalha, mesmo que fosse filantrópico, ele tem que receber. Né? Não dá para trabalhar sem recurso financeiro. E a operadora precisa defender o mutualismo do contrato. É por isso também que ela nega. Os outros beneficiários querem e entendem que aquele contrato tem que se manter equilibrado, porque aquela carência não foi quebrada. É dever da operadora, em termos também de direito do consumidor, atenção à coletividade que está inserida naquele contrato. Então, nada disso é simples. A gente está diante de uma situação muito complexa e que expõe, né, a fragilidade do sistema único, do SUS. Eu acho uma pena, eu queria enormemente que a gente discutisse um modelo de saúde público que funcionasse, que funcione. Não é? A gente precisa desse debate, ele é muito necessário, porque a saúde suplementar não substituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Não substituiu. Ela vem até para desonerar o SUS, né, em várias medidas. Porque quem hoje paga plano de saúde é obrigado a suportar a saúde duas vezes. Porque paga para o Estado, que não fornece o serviço, e paga para a saúde suplementar para que ela tenha, para que ela dê, né, o suporte que você não recebe no Sistema Único. É muito complicado tudo isso, tá? Vamos lá, que, né, se a gente for começar a falar sobre saúde pública e essas questões, eu não paro de falar. Bom, aqui vai a questão que também me causa arrepio quando a gente trata do conceito técnico, né, de emergência e urgência. Lá no Ministério da Saúde, que é uma fonte mais pacífica, né, para a gente não entrar no conceito de um do outro, emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Ele é parecido com a emergência, mas é diferente. E urgência, que ficou um pouquinho baixo aqui, ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem o risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Na emergência, na verdade, você precisa da atenção médica, mas ela pode demorar um pouquinho. Na urgência, não. A urgência tem que ser já, imediatamente. Olha como o conceito de emergência e urgência para a saúde suplementar e, né, para o direito médico, usando o conceito do Ministério da Saúde, são completamente diferentes. São muito diferentes, muito mesmo. Eu acho que a saúde suplementar não deveria ter usado o termo emergência e urgência. Ela deveria ter usado outros termos. Ela poderia dizer, não sei, não vou chutar um nome não. Vou deixar para os colegas definirem aí qual nome seria mais interessante para substituir emergência e urgência e acabar com essa briga de conceitos que gera problemas no judiciário também. Tá? Então, emergência e urgência é só isso tudo. Vamos lá. Doença ou lesão pré-existente. Né? Essa questão é muito técnica, né? Ela é bem regulatória, bem prevista tá lá prevista na normativa na RN 162, e ela tem um viés muito técnico, muito investigativo, mas ao mesmo tempo ela não representa, né, seleção de risco, né, que é vedada lá pela RN 195. A questão aqui não é essa. A questão aqui é uma avaliação, né, real, de boa fé, sobre a condição de saúde de um novo beneficiário no contrato. Né? Então vamos lá.
o que é doença ou lesão pré-existente para a norma, né? E eu acho que isso é importante, porque a gente trata com conceitos regulatórios, então a gente trata dentro da sistemática do que a lei define. Doença ou lesão pré-existente são aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação do plano. Então, qual é o requisito? Saber da existência da doença, né? Então, o beneficiário necessariamente precisa compreender que ele tem uma doença pré-existente que possa importar em procedimento cirúrgico, leitos de alta tecnologia ou procedimentos de alta complexidade. Tá? É para isso que importa a doença ou lesão pré-existente. Então, o beneficiário que, de boa fé, desconhece essa condição, a ele não pode ser imposta a cobertura parcial temporária. Caso ele seja conhecedor, e lá ele registre uma doença ou lesão pré-existente de boa fé, a operadora não pode negar a cobertura desse contrato e ela pode ou não oferecer duas modalidades de cobertura parcial, ou seja, de carência excepcional, de prazo mais elástico de carência para aquela doença ou lesão pré-existente já identificada. Ela pode oferecer a cobertura parcial temporária ou o agravo. O que é a cobertura parcial temporária? CPT é aquela que admite por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação do plano, a suspensão de cobertura para procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados à doença identificada na declaração lá, né, como doença ou lesão pré-existente. Então, o que tem de importante aqui? De até 24 meses. Então, aquela doença X identificada que demandaria um tratamento, né, nessas condições, não terá cobertura pelo prazo de 24 meses, mas é aquela doença. Se o beneficiário tiver um outro agravo à saúde, que não tenha vínculo com aquilo, ele tem cobertura normal. Tá? Passa só pelos prazos convencionais de carência lá até os 180 dias. E até 24 meses, o que significa que a operadora pode impor uma CPT de prazo menor, né? Menos de 24 meses. Não faria sentido ser menor que 180 dias, né? Porque, evidentemente, é o prazo da própria lei para atendimento eletivo. O agravo, sim, importante referendar. Né? A gente tem uma discussão relevante se caberia imposição de CPT para carência de urgência e emergência. Tá? Não é tão simples assim, tá? Discutir isso. Mas é uma discussão porque a CPT, em princípio, englobaria todo o contrato e tudo relacionado àquela doença. Então, em princípio, cabe CPT, alegação de CPT, inclusive para o prazo de 24 horas da urgência e emergência. Tá? Agravo. Né? O agravo é definido como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada para a doença ou lesão pré-existente declarada após os prazos de carência contratuais. Ou seja, o que você quer dizer com isso? Olha, você tem uma doença ou lesão pré-existente. A operadora, então, fixa um preço para aquela cobertura excepcional. Ela diz assim, olha, você disse que tem essa doença, mas para que você só cumpra a carência convencional, você vai pagar por um período de tempo determinado um valor de X. Esse valor, por esse tempo, cobre essa carência da doença ou lesão pré-existente. Isso é o agravo. E aí vamos lá. Primeiro aspecto importante sobre a doença ou lesão pré-existente, sobre a sua identificação. Né? Recomendo lá, de novo, o artigo do colega que eu identifiquei lá nas referências, e súmula 609 do STJ. O que disse a súmula? Que, na verdade, consolidou um entendimento geral. Tá?
A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve exigência de exame médico prévio à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. O que a gente tem aqui? Se o beneficiário preencheu a declaração de saúde, entregou, você, operador, identificou que ali tinha alguma coisa, mas que não era relevante a esse ponto. Não impôs CPT, não fez nada, não chamou o paciente a uma entrevista médica qualificada, dentro dos parâmetros já ali mais ou menos identificados. Não cabe, depois da vigência do contrato, alegar DLP, doença ou lesão pré-existente, salvo má-fé, né? O beneficiário escondeu a doença, né? Isso tem até lá, causa de rescisão do contrato, do próprio artigo 13 da Lei 9.656, né? Má-fé. A má-fé nunca será premiada, nem na saúde suplementar. Bom, mas a gente vai passar por essa questão aqui específica da má-fé. Mas é importante entender que a operadora tem o ônus, né, de promover com cuidado, né, a contratação do plano, porque gera a justa expectativa do beneficiário e gera responsabilidade sobre, né, de gestão da saúde desse paciente. Né? Ele não só ingressa na operadora, ele precisa ter cuidados da sua saúde promovidos pela operadora. Né? Isso é muito importante. Para quem trabalha, né, principalmente com os pacientes crônicos, né, um paciente estável, né, que tem uma doença grave ou de difícil controle, é um paciente que não dá problema, né, que não dá despesa também. Então, é importante que os programas de medicina preventiva e de controle garantam, acolham os pacientes mais difíceis, né, que têm, né, questões mais relevantes para serem tratados, que é, por exemplo, o que acontece nos planos voltados para os idosos. Né? É muito difícil você não ter um idoso com alguma doença de base, né? Cardíaco, pulmonar, às vezes de memória, renal, alguma coisa tem que acontecer, porque evidentemente nenhum de nós ficará para a semente. Todos um dia, né, iremos falecer e para isso precisamos de alguma coisa no nosso corpo para de funcionar direito. Né? E é evidente que nos idosos isso é mais evidente e os planos têm essa ciência quando isentam de carência ou reduzem carências ou não impõem CPTs e agravos aos idosos, sabendo, né, que eles vão precisar ser assistidos efetivamente. Né? Essa é a ideia de gestão de saúde que vem sendo propugnada. Bom, mas vamos seguindo com as questões técnicas. Declaração de saúde, ela é sempre, então, anterior ao contrato. Né? Por isso que é importante o preenchimento da declaração de saúde antes da vigência do contrato. Você tem que ter tempo hábil para identificar se aquele beneficiário tem alguma doença ou lesão pré-existente, para que ele seja, ou se ele preenche critérios parametrizados dentro da operadora. Isso não é seleção de risco. A operadora pode ter ali um critério parametrizado interno, né, aleatório, vai de cada um protocolo técnico, que chame determinados beneficiários à entrevista médica qualificada. Né? Então você tem um paciente que participa de uma entrevista médica qualificada antes da vigência do contrato. Súmula 609, tem que ser antes. Então, antes da vigência do contrato. Na entrevista médica qualificada, a entrevista médica qualificada se presta a auxiliar o beneficiário ao preenchimento da declaração de saúde. Né? O beneficiário tem dúvidas sobre o que responder e como responder, e o médico contratado pela operadora deve prestar esse serviço. Se o médico entender que aquele beneficiário precisa de exames complementares para avaliar essa ou aquela situação, ele então suspende, né, preferencialmente, a vigência do contrato que pode estar agendada, agenda os exames desse beneficiário, que vão ser custeados pela operadora, tá? E com o resultado, ele preenche, né, o resto da declaração de saúde e então fixa se há ou não alguma doença ou lesão pré-existente passível ou necessária à cobertura parcial temporária ou agravo. Né? Por que isso não é uma regra,
matemática, 1 mais 1, doença pré-existente igual a agravo, cobertura parcial temporária. Planos de idosos, por exemplo, eu posso dar minha experiência pessoal, minha vozinha tem 91 anos e saiu de um plano para o outro, carência zero. Não é? Tudo bem. Cabia portabilidade, cabia um monte de coisa que eu sei como funciona. Mas eu nem fui por esse caminho, né? Eu conversei, levei lá, como se fosse contrato novo, e a operadora acatou, né? A velhinha, evidentemente, tem um problema cardíaco, tem problema no pulmão, né? Fica em casa, né? A gente tem lá os cuidadores que acompanham ela, né? Para que ela tenha, né, o máximo de independência, mas ela tem 91 anos, não houve imposição de CPT, agravo, de nada, veio com aproveitamento de carência. Então, quer dizer, o que isso quer dizer? Programa de gestão de saúde. Eles, né, a operadora está preocupada em assegurar a gestão da saúde daquele paciente, porque o paciente estabilizado, estável, não demandará a operadora por leitos de alta complexidade e tudo mais. Então essas circunstâncias não são matemáticas, elas são médicas, biológicas. Né? Não cabe a nós, operadores do direito, definirmos que 1 mais 1 será 2 na medicina. Não me peça isso, para mim, não para mim. Bom, e aí? Paciente tem uma doença ou lesão pré-existente definida e vamos para um CPT ou para o agravo. Quem vai primeiro? Né? A CPT ou o agravo? É o beneficiário que escolhe? Quem escolhe a CPT? Quem escolhe o agravo? Como isso acontece? O artigo 6º, parágrafo 1º lá da RN 162 responde a pergunta. Né? Se a operadora oferecer a cobertura, quiser oferecer, né, algum meio de cobertura parcial, alguma questão limitadora, né, de cobertura, ela deve obrigatoriamente oferecer a CPT, a cobertura parcial temporária. O agravo é opcional. Então, a operadora oferece o CPT e pode não oferecer o agravo. Agora, ela também pode oferecer a CPT e o agravo. E aí o beneficiário escolhe se vai aceitar ou não, né, a CPT ou o agravo. Né? Se não aceitar nenhum dos dois, não tem contrato. O contrato não entra em vigência, por isso que eu tomar cuidado com a vigência, e está encerrada a relação contratual. Importantíssimo, a gente já veio falando isso para trás, a jurisprudência já falou, eu já falei, mas a lei também fala, parágrafo 2º. Se a operadora não oferecer CPT, não cabe a alegação de omissão da informação. Não vai dizer depois que não sabia. Se você já sabia da doença lesão pré-existente, passou pelo processo, enxergou tudo e assim você não impôs a CPT, não reclama depois. Ponto final. Regra contratual do agravo, né? Caso oferecido. O agravo, ele não é eterno, né? Ele tem um período de tempo vigente no contrato. Você vai dizer por quanto tempo aquilo vai ser pago. E o agravo pode ser fixado por um valor fixo ou por um percentual sobre o valor da mensalidade. Aí vai da livre decisão operador beneficiário. Não, a lei, né, a regulação não fixa uma norma específica para isso, pelo menos eu desconheço. Se algum colega souber, eu agradeço, porque sempre agrega valor ao conhecimento. Vamos lá. Bom, mas aí, né, descobrimos, depois da vigência do contrato, que aquele beneficiário tem uma doença ou lesão pré-existente que ele escondeu, né? Ele mentiu. Ele tinha uma doença que dá acesso a leito de alta tecnologia ou precisa de uma autorização de leito de alta complexidade, procedimento de alta complexidade, ou ele precisa de uma cirurgia e ele não disse nada. Ele simplesmente foi lá, marcou tudo negativo, a operadora acatou e ele entrou na operadora. E aí? Como é que fica? Né? A má-fé. Né? Como eu disse, a má-fé nunca será premiada, mas ela pode ter alguma vantagem, né? Infelizmente. Uma vez identificado o indício de fraude
o caminho previsto pela própria RN 162 é um processo administrativo para a resolução disso. Como funciona esse processo administrativo? Ele é assim. A operadora, identificando que o beneficiário, de alguma forma, fraudou a declaração de saúde, o que não é difícil de descobrir, porque ato contínuo à contratação, esse beneficiário começa a solicitar, procedimentos ou internações e tudo mais em leitos de alta tecnologia que não fariam sentido se ele não tivesse a doença, o que mostra que, ou numa anamnese médica e tudo mais, ele declara que já tem aquilo há muito tempo, e isso vem a conhecimento. Ele então é notificado pela operadora para o preenchimento de uma nova declaração de saúde. Se ele, notificado pela operadora, aceitar que ele realmente se equivocou, e não disse que tinha aquilo, ele preenche uma nova declaração de saúde, declarando a existência daquela doença, e a partir daí é imposto o CPT ou oferecido um agravo. E aí ele escolhe, feito isso, resolvido o problema. Pode acontecer. Pode acontecer. O camarada preenche lá rapidinho, não se atenta de registrar, e a coisa depois se resolve. Mas se ele se omitir, ou se ele disser que não concorda, como fica essa questão? Fica assim. A agência traçou o caminho para resolver o problema. Ponto número 1 que eu não falei antes, mas que era importante, estava escrito até no slide. Beneficiário que já está com plano vigente não pode ter cobertura negada antes de resolvido o processo administrativo. Então, Bruno, mas ele está de má fé, ele fraudou o negócio, está muito claro. Não importa. A resolução normativa é clara em afirmar que você não pode negar a cobertura do paciente. E aí entra a súmula 609 também, e tudo que a gente já falou até aqui. Por mais que pareça um enorme absurdo. Então a regra é essa. Vai notificar, fazer o trâmite mais célere possível para que tudo se resolva rápido. Então vamos lá. Qual é o trâmite agora para que a gente resolva esse problema? Dentro do prazo de até 24 meses, esse processo pode ser instaurado. Como funciona? Notifica o beneficiário. Se aceitar, se não aceitou ou não responde, a operadora junta tudo isso e manda para a agência. A ANS inicia um processo administrativo. O que ela faz primeiro? Juízo de admissibilidade. Então, o que ela verifica? O prazo estabelecido, o prazo é inferior a 24 meses. Por quê? Porque a cobertura parcial temporária, o prazo máximo são 24 meses. Se já tiver mais de 24 meses de contrato, não faz nenhuma diferença. Porque o prazo também de CPT já teria sido cumprido. E nesse tempo aqui, esse prazo também está andando. Só faz sentido a abertura do processo se aquela doença indicada aqui na notificação ao beneficiário tiver relação com acesso ao leito aos leitos especializados que nós falamos, ou a cirurgia, ou o procedimento de alta complexidade. Caso isso aqui não esteja presente, adeus, não faz sentido. E aí a agência nega a abertura do processo. Mas considerando que a agência aceitou a abertura do processo, ela então passa a identificar os requisitos formais. Lá a RN 162 traça todos os dados e elementos que devem constar da notificação que é encaminhada ao beneficiário. Caso essa notificação não atenda aos critérios expressos na norma técnica, a agência notifica a operadora para que ela notifique de novo o beneficiário, para que ele então possa dizer se concorda ou não. Se ele for omisso, aí volta para a agência. Ou seja, perdeu tempo. Então, preste atenção. Tomar cuidado com o que está previsto na norma, para isso não dá problema. Então vamos lá. A agência então manda notificar o beneficiário, por carta com a R. A carta não chega, ele notifica a operadora dizendo, não consegui notificar.
A operadora, então, faz diligência para tentar identificar outro endereço. Se identificar um endereço novo, ou se não tiver outro endereço, só tem aquele, informa a agência então notifica de novo. Não conseguiu, a agência publica um edital, tá? De chamamento ao processo, né? De ciência pública. O beneficiário, uma vez intimado dessa decisão, por AR ou por edital, tem 15 dias para apresentar ali uma manifestação, né? Uma vez que ele apresente, em 15 dias ele apresente a manifestação, a operadora é intimada a tomar ciência e, se for o caso, a apresentar documentos. A agência também, nesse prazo, pode solicitar outros documentos para instruir o processo. Essa instrução vai dando 15 dias para lá, para cá, de acordo com o que vai acontecendo. Fim da instrução, esse processo vai para as mãos do diretor da DIPRO, e ele tem 30 dias para sentenciar, né? Para dar uma... sentenciar muito no judiciário, para decidir sobre o processo administrativo. Da decisão do diretor da DIPRO, cabe recurso à diretoria colegiada, né? Dependendo se a decisão foi favorável à operadora, tem que se identificar se houve ou não efeito suspensivo ao recurso, né? É bom que o diretor da DIPRO deixe isso claro, porque a norma não é muito clara nesse aspecto, pelo menos eu não achei. E ó, o recurso é de call sempre, né? A gente pode entrar na discussão se cabe recurso impróprio ao chefe da pasta, né? Ao ministro da Saúde, mas nem me parece pertinente, porque muito antes desse prazo isso tudo já acabou e ele não vai botar a mão nisso aqui, que não é matéria de saúde pública ou uma questão relevante, né? A ponto de chamar a atenção do próprio ministro. Então, acaba aqui mesmo no recurso à diretoria colegiada, acabou. Qual é a crítica que geralmente as operadoras fazem a esse processo administrativo? Ele demora muito, né? Ele demora esses atos de instrução, de notificação, mas os de instrução são muito demorados. O vai, volta, solicita, pega, vai e tal, e esse prazo vai andando. Então, se você não tiver uma doença ou lesão pré-existente descoberta muito rapidamente, né, pela operadora, não justifica você instaurar o processo administrativo, porque vai ser muito demorado. E aí, se aqui no meio cumprir o prazo de 24 meses, acabou, não faz sentido. Não justifica você ter esse processo administrativo em trâmite, porque o prazo de 24 meses já está cumprido. Então, é importante saber, né, que ele existe, mas verdadeiramente, o mais importante na doença ou lesão pré-existente é a sua identificação prévia, né? Então, existe um esforço das equipes para que tudo isso seja, né, resolvido. Vamos lá. Portabilidade de carências. Tema também. Esse tema é extremamente importante, principalmente depois de 2018. Por quê? Quando saiu essa normativa, a ideia geral da agência era que os beneficiários tivessem a livre opção de migrar de um plano para o outro. Até se dizia, né, para se tentar facilitar um pouco a ideia do que se estava querendo produzir, que seria o equivalente a uma portabilidade telefônica. Você não troca de uma operadora de telefone para o outro, você também pode trocar de uma operadora para outra levando as suas carências. E, de alguma medida, faz algum sentido para explicar tudo isso. Por quê? A ideia da agência é acabar com a ideia do beneficiário como patrimônio da operadora. Ou seja, o sujeito entra quando nasce e só sai depois que morre. Não é isso mais o que a agência, né? Não é essa a ideia da saúde suplementar. Né? Não caber mais aquela história do beneficiário pagou a vida inteira pelo plano e quando precisa teve negativo. Troque de plano. Essa é a solução. Entendeu? Essa que é a questão. E para que isso aconteça de uma forma fácil, leve e muito objetiva, foi criada a RN 438 de 2018, que nós trataremos agora. Primeiro, o que é portabilidade de carências? Né? Portabilidade de carências, segundo o conceito da própria resolução normativa, é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde
dispensado do cumprimento de períodos de carência ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os requisitos dispostos nesta resolução. O que a gente tem que saber aqui já de início? 1. Portabilidade é exercida individualmente pelo beneficiário. Portabilidade somente pode acontecer após alta hospitalar, ou seja, o paciente está internado no hospital, em tratamento, e resolveu mudar de plano. Ok, mas só vai fazer portabilidade depois da alta. Tá? E temos carência para coberturas não previstas no contrato anterior. Você não troca de um contrato sem cobertura obstétrica para outro com cobertura obstétrica, aproveitando 300 dias de carência. Não, os 300 dias serão contados lá. Tá? Então temos essa questão aqui que precisa ser bem assinalada para que não fique nenhuma dúvida. Qual é a grande questão, né? A grande dificuldade da portabilidade de carência? Que parece que eu estou falando uma coisa muito fácil e na prática é algo muito difícil. O problema na portabilidade de carência é a questão comercial. Por quê? As operadoras de plano de saúde tratam a portabilidade de carência como venda administrativa, ou seja, ela não é feita fora da operadora. Ela tem que ser requisitada, né, como operadora de destino dentro da operadora para que se avaliem os requisitos, critérios e tudo mais, e esse beneficiário seja aceito sem carência. Isso exclui da portabilidade de carências, via de regra, as corretoras, né, que essencialmente são as responsáveis por esse trabalho de angariação de pacientes. Né? A gente diz na saúde suplementar que não existem vidas novas, existem vidas em migração, né, que saem de um contrato e entram no outro. E as corretoras têm aí, né, grande responsabilidade nessa movimentação geral do mercado. Então, quando você diz que portabilidade é venda administrativa, você tira das mãos deles um elemento, né, de trabalho. Então, eles, evidentemente, tentam não aceitar, não acatar, criam uma dificuldade e tal, mas é regra de mercado. Que não me cabe criticar o que o mercado faz. Posso não concordar, mas sei como funciona. E aí, preciso dizer, né? Tanto que, né, o que a gente vê na maioria das vezes são os redutores especiais de carência. O sujeito vai para contratar o plano e diz, ó, eu já estou no plano X, eu quero ir para o plano Y. Ah, não, tá bom, mas ó, tem carência, mas como que é a carência? Não, ó, como você está vindo do plano X, aqui no plano Y você vai ter essa redução de carências aqui e tudo mais. Isso garante a comercialização do plano pelo corretor. Né? Então, regra de mercado, tá? Regra de mercado. Não me cabe criticar a regra de mercado porque eu sou operador do direito. Vamos lá. Cobertura ocupada, vamos lá, pensemos essa parte. Mas, né, já lemos tudo, já conhecemos, já sabemos como funciona a portabilidade e eu quero pedir portabilidade do meu contrato. Né? Eu não quero saber de outro plano contratado de outra forma. Sim, lembrei, importante. Desde a RN 438, a portabilidade é feita de qualquer modalidade de plano para qualquer modalidade de plano. Então, você pode estar no individual para o coletivo, do coletivo para o individual, do adesão para o empresarial, do empresarial para a adesão, do adesão para o individual, qualquer combinação serve. Tá? Isso é importante. Porque antigamente não era assim. Tá? Isso, houve a mudança, a RN 438 traz esse marco que flexibiliza de vez a regra, tá? De portabilidade. Mas, para a portabilidade de carência, devem estar previstos simultaneamente os seguintes requisitos, tá? Todos previstos na lei, lá no artigo 3º da RN 438. Não pode faltar nenhum deles, tem que estar tudo somado. Vínculo na origem ativo, plano X, que eu hoje estou, não pode estar cancelado. Você pode já ter dito que vai cancelar, né? No plano coletivo, via de regra, você tem prazo, né? No empresarial, né? Você tem prazo para encerramento de contrato, então você naquele período, você trata da sua migração. Nos outros planos, né? No adesão
e na adesão também individual, no empresarial também é possível, e no individual você pode pedir encerramento do contrato imediatamente com base na RN 432. Então tem que tomar cuidado, você não pode encerrar o contrato. Você tem que estar com um contrato ativo, adimplente na origem, então o plano X tem que estar ativo e adimplente. Você tem que ter cumprido um prazo de permanência, que na primeira portabilidade é de 2 anos, e se você tiver CPT, 3 anos. A partir da segunda, então o Bruno está no plano X, ficou 2 anos, ou ficou 3 se tiver CPT, foi para o plano Y. Lá eu resolvi que agora o plano Z, ou o próprio plano X anterior, tem condições financeiras e tal, que me atendem melhor, tá mais barato, tá, e tudo mais, e aí eu quero sair do Y, ou pro Z, ou pro X de volta. Então, o que eu tenho que ter? 1 ano no plano Y, ou 2 anos se eu levei, se eu tinha CPT, tá? Não previstas na segmentação. Assim, não, 1 ano, a CPT já foi. 1 ano ou 2 anos, caso a portabilidade anterior tenha coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem. Ou seja, você saiu do plano com cobertura ambulatorial para hospitalar. E aí você passou aquele ano, eu passei aquele ano no Y, cumprindo a carência do plano de cobertura hospitalar. Eu tenho que ficar 2 anos, porque para eu migrar para o hospitalar lá ou aqui no X, né, essa segmentação precisa estar com os 2 anos. Se eu estava lá no hospitalar, resolvi voltar para cá, para o ambulatorial, pode ser 1 ano, porque eu, na verdade, estou regredindo para uma cobertura assistencial que eu já tinha. Tá? Tem uma discussão interessante sobre a extensão da cobertura com a rede prestadora, né? Tecnicamente, é possível você dizer que o acréscimo à sua rede prestadora, ela imporia uma carência ao prestador. Então, se você é atendido no hospital B e você passa a ter o hospital C, D, E, F, G, um monte de hospital que você não tinha antes, você teria carência de 180 dias para esses hospitais. Não é pacífico, tá? E é bem controvertida essa questão, mas confesso também que a coisa fica um pouco mais fácil com a solução que a própria agência deu, né, para que nada disso aconteça. A gente vai chegar nela. Vamos lá. Não existe portabilidade de carência para plano não regulamentado, tá? Então, todos os contratos anteriores a 1999, eram não regulamentados, não tem portabilidade. Você não sai de um não regulamentado para outro não regulamentado, né? Porque não está sujeito à própria RN 438, né? Ele não está sujeito à agência, ele é um contrato que vale o que está escrito, só um contrato, então não tem portabilidade. Portabilidade só para plano regulado. O que cabe, né, no plano não regulamentado é adaptá-lo à regulação. Se você adaptar o plano, você passa a ter, depois de cumpridos os prazos, direito à portabilidade. Vamos lá. Equivalência de preço. Plano considerando o módulo de portabilidade do GNS. Como que se faz portabilidade no final das contas? Você deve acessar o sistema da agência, tem um sistema que dá a compatibilidade do plano. A gente vai chegar ali, que ele está aqui na frente. Se o contrato for coletivo, né, você sair de um individual, por exemplo, um coletivo, você tem que ter prova do vínculo com a pessoa jurídica para onde você está indo. Na adesão com uma associação, né, com um sindicato, ser estudante, tudo mais. Se para o empresarial, vínculo empregatício. E aí você faz portabilidade. Tá? Vamos lá. Como eu disse, o plano tem que ter compatibilidade. Quem diz que o plano é compatível? Eu achei a sacada assim, da agência excelente. Ela tem a base de dados de todos os planos, de todos os produtos. Ela é capaz de dizer quem tem né, compatibilidade ou não. Então, o que ela fez? Ela criou um aplicativo de compatibilidade de plano. Sensacional. Excelente.
melhor coisa que ela fez. Então tá lá, né? Tem o Guia ANS, que está nesse site aí, mas basta digitar lá no Google portabilidade carência ANS, você vai abrir a página da portabilidade, vai chegar nesse aplicativo, né? Que tem um que eu conheço os planos de saúde, para você pesquisar, entender qual é a média de preço do mercado, né? Cobertura, isso e aquilo, e o portabilidade. Eu não abri o portabilidade aqui para expor para vocês, porque eu tenho que inserir dados pessoais e tudo mais, não faz sentido. Mas é só clicar, seguir os passos que vão sendo pedidos ali, é muito fácil, e no final ele vai identificar quais são os planos de saúde que são compatíveis em valores e cobertura de rede com o seu plano de origem. Uma vez identificado o plano de destino, você clica, tira, né, imprime aquele, né, a compatibilidade, junta os documentos dos outros requisitos e entra em contato com a operadora de destino e pede, então, a contratação do plano. A operadora não pode recusar, isso é importante, a operadora não pode recusar a contratação do plano. Por que a operadora não pode recusar a contratação do plano? Por uma razão muito simples. Regra de direito do consumidor, mas que cabe no regulatório. Aquele que expõe produtos ou serviços ao mercado consumidor não pode recusar a sua contratação, se feita em dinheiro, no nosso caso, a regra consumerista, né? Mas, no caso do regulatório, ele não pode recusar porque ele oferece ao mercado consumidor a possibilidade de contratação daquele plano. E ele não pode recusar, cumpridos todos os requisitos que a própria agência formata para entregar, porque essa recusa importaria em seleção de risco, que eu disse há pouco tempo, que a RN 195 diz que é vedado. Então não pode negar. Quem diz os requisitos de contratação de plano de saúde é a Resolução Normativa 195 de 2009. Se não está na normativa, não pode ser exigido. Se a exigência é ter elegibilidade com contrato coletivo empresarial, ter elegibilidade no coletivo para adesão, ser pessoa física para o plano individual, não cabe ao operador inventar regra. Tá? Então, mas eu não concordo com isso, então, não, mas esse produto tira de comercialização no mercado, suspende na agência. A operadora tem várias formas de manejar tudo isso. E essa questão é importante para outros fatos que nós trataremos em seguida. Tá? Depois desse slide. Portabilidade especial e portabilidade extraordinária. Tá? Nós tratamos até aqui da portabilidade como regra geral. Portabilidade ordinária de carências. Qual é a regra? O que é isso, Bruno? Especial, extraordinária? Por que desse tema? Por que precisa de uma portabilidade especial ou extraordinária? Elas não são sinônimos, tá? Porque operadoras de plano de saúde, segundo o artigo 24 da Lei 9656, não estão sujeitas à falência, né? Não à falência convencional. Elas entram em regime de liquidação extraordinária, tem um rito próprio, né? Que possivelmente será objeto de uma das nossas próximas aulas, né? Direção fiscal, liquidação, disponibilidade de bens de sócios, mas isso é outra aula. E uma das fases, né, dentro das fases de liquidação da operadora, está o esvaziamento da carteira. Aquele beneficiário não pode permanecer numa operadora quebrada, ele precisa sair, né? Ele precisa ir para outro lugar. Então, a agência, né, quando emite as suas resoluções operacionais, lá nas fases de liquidação, ela emite uma resolução operacional de portabilidade especial de carências, que é a primeira. Então, a operadora ainda não foi à liquidação, ela está no fim do regime de direção fiscal, que já foi mal sucedido, ou ela está sem liquidez, ela nem a direção fiscal vai, ela vai direto à liquidação mesmo. A agência, então, notifica, emite uma resolução operacional, publicada em Diário Oficial, dizendo o seguinte: olha, beneficiários da operadora X, essa operadora está em regime está muito mal das pernas. Os senhores têm 60 dias para proceder à portabilidade especial para outra operadora. Como que se procede a portabilidade especial para outra operadora? Seguindo todos aqueles passos que nós tratamos até aqui, inclusive
com o aplicativo da agência, mas aqui tem uma regrinha. Por quê? Não depende de prazo de permanência, né? Nem para CPT, nem de equivalência do valor, né? Então você vai lá, abre lá o guia de compatibilidade, ele vai te entregar as operadoras que têm planos compatíveis, você pode entrar em contato e pedir a portabilidade efetivamente, levando os prazos de carência que ainda vão ser cumpridos, tá? Que caso o beneficiário ainda tenha. O beneficiário contratou o plano da operadora X, passou 3 meses, a operadora sai uma liquidação, sai uma portabilidade especial, ele pode ir embora e leva a carência junto, tá? Seguindo tudo isso que a gente já falou, já passou e tudo mais. A extraordinária é muito parecida com a liquidação com a portabilidade especial, mas a extraordinária acontece quando a operadora já está em liquidação. Eu acho sempre curioso quando eu ouço, né, que a operadora está em liquidação e tal, saiu uma portabilidade extraordinária, a agência não consegue liquidar a operadora porque ainda tem beneficiário vinculado a ela. Não é possível que tem um interventor dentro da operadora, da agência, liquidando tudo, cancelando tudo que é contrato, acabando com a rede, zerando a empresa, e o beneficiário não sai. O medo, por quê? É a cultura enraizada do beneficiário de que se ele sair dali, às vezes porque ele tem idade, porque ele tem uma doença, ele não consegue sair para outra operadora. Culpa, né? Meia culpa nossa, de forma geral, porque a população precisa ser adequadamente informada sobre os seus direitos, sobre, né, essa variação do mercado. É tudo regra do jogo, é parte do risco do empreendimento. Se você tem um plano, se você é uma operadora, você tem um plano ativo, você tem um risco assumido também de receber um beneficiário que vem uma portabilidade especial, que vem uma portabilidade convencional e tudo mais. É necessário, sim, que esse beneficiário tenha uma gestão de saúde adequada. Receber um paciente, né, um beneficiário que está descompensado porque tem uma doença crônica, trabalhe para deixá-lo, faça uma gestão de saúde adequada a esse paciente. É a melhor solução. É para isso que a operadora existe, né? A gente precisa parar de passar também nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? No meio do caminho. Então vamos lá. Eu apertei certo? Apertei. Bom, vamos lá, já nos encaminhando já aqui para o nosso finalzinho, para que a gente, né, consiga concluir. Tivemos aí uma questão longa, tratamos bastante desse tema de carência, mas ainda temos uma última questão que precisa ser tratada, porque ela é fonte geral de problemas no judiciário. A gente trata disso quase todo dia, né? Vamos lá. Norma Consul 19 sobre atendimento de urgência e emergência, né? E quebra de carência e tudo mais. Errei. Vamos lá. Já estamos já aqui no finalzinho, já só mais um pouquinho. Volto a tratar aqui de uma regra de portabilidade de carência importantíssima, que é, né, motivo de um monte de demandas judiciais, que é a questão lá inscrita lá na Norma Consul 19. A Norma Consul 19 determina que as operadoras, né, devem, no cancelamento dos contratos coletivos, as operadoras devem oferecer planos na modalidade individual. A própria norma cria uma ressalva dizendo que se a operadora não comercializar o produto, que ela, evidentemente, não deve oferecer o produto. Né? Via de regra, né? É uma questão difícil, principalmente para os contratos coletivos empresariais, né? O artigo 30 e o 31, né? Que tratam do que a gente chama no jargão jurídico do DAP, né? Do demitidos e aposentados. Né? O que diz lá o artigo 30? Né? Que o consumidor que contribuir para o plano de assistência à saúde coletivo empresarial, né? Terá direito, né, à continuidade no contrato do seu ex-empregador por um prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Se ele contribuir por 10 anos,
ele então, né, e já estiver se aposentando, fará jus ao plano como aposentado, do artigo 31, né, aí suportando o pagamento das mensalidades nas duas circunstâncias, por prazo indefinido, né, direito à permanência. O que acontece? Quando finda o prazo dos 24 meses, no caso do demitido, é muito comum que ele busque informações sobre continuidade e tente continuar a migrar para um plano individual da própria operadora. Mas, como dito, diversas operadoras não comercializam planos individuais, né? Ou comercializam planos individuais que não têm área de abrangência no domicílio daquele beneficiário. Então, a operadora X mantém um plano individual no Acre, né? Porque ela tem abrangência nacional, ela tem um plano individual lá no Acre, tem uma abrangência estadual no Acre. Mas, né, o nosso beneficiário está aqui no Rio de Janeiro. Então não adianta também o operador dizer assim, não, mas ele tem um plano individual para oferecer. Tudo bem, mas você só tem cobertura lá no Acre, como vai ser, né? Então, é importante essa questão também, né? Então, a operadora não tem o plano para comercializar, ou seja, não tem o plano registrado na ANS, né? Ou o plano está com comercialização suspensa por ordem da agência ou a pedido da operadora, ou aquele plano, apesar de ativo, não tem área de abrangência no domicílio do beneficiário, ou seja, não tem comercialização na localidade, né? Essa questão da desobrigação de oferecimento de plano individual segue uma ordem constitucional muito lógica, né? Artigo 5º 2, ninguém será obrigado a fazer algo ou não, senão em virtude de lei. E artigo 170, que traz lá os princípios da liberdade econômica. Você não é obrigado a comercializar algo que você não quer comercializar. Você não pode criar fatores discriminatórios, de escolher para quem você comercializa ou não. Exposto ao mercado como consumidor, o consumidor tem o direito de optar ou não pela aquisição daquele produto ou serviço. Mas a opção de comercializar ou não pertence ao fornecedor, né? No caso aqui, a operadora. Então, ela não quer comercializar. Eu, né, via de regra, não trago a jurisprudência, porque eu acho que a jurisprudência sempre traz assim, um viés, né, de mas tem jurisprudência em sentido contrário. Essa aqui é até bem pacífica, né? Já deixei claro algumas vezes, né, que o escritório atua exclusivamente defendendo operadores de plano de saúde, né, hospital, médico e tudo mais, e aí, né, tá lá o advogado de operadora defendendo a operadora com a jurisprudência, mas não é o caso, né? A gente tenta trazer aqui as aulas com a exposição mais técnica possível, dentro, né, de uma regra regulatória, expondo o que está na lei, sendo até muito legalista, né, com atenção aos princípios informadores do direito. Não é essa a intenção, né? Então, deixa isso bem claro, né, porque não é... Eu sou extremamente receptivo a críticas, mas não gostaria de ser criticado por uma posição que eu não estou efetivamente defendendo, né? Aqui a questão é mostrar o que é regra geral para que as pessoas entendam que a ferramenta adequada para essa hipótese é essa que a gente acabou de tratar por todo esse tempo, portabilidade, não é? Então, qual é a questão? O beneficiário deve chegar ao fim do prazo, ou próximo do fim do prazo, do lado dos 24 meses, e identificar que meu contrato vai acabar. Já liguei para a operadora, essa operadora não tem plano individual. Preciso de portabilidade. Vou para outra operadora. Lá no guia da ANS vai achar o plano compatível, o valor do plano. Se for coletivo empresarial e ele for, né, microempreendedor individual, ele faz o plano. Se for coletivo por adesão, ele vai buscar a administradora ou a entidade que tem aquele vínculo e tal, ele vai encontrar, vai fazer o plano, vai. Se for para uma operadora que tem plano individual, ele vai encontrar o plano compatível e vai proceder à portabilidade direto com a operadora. Então, tudo isso é norma regulatória e que pode ser avaliado, deve ser buscado pelo beneficiário. Gente, não tem operadora de estimação, né? Propriedade da família, que nem operadora que não tem beneficiário, propriedade da família. O sujeito não entra ao nascer e sai quando morre.
Não, ele fica o tempo que ele achar que é conveniente, com custo conveniente, cobertura conveniente. Isso tudo tem que ser muito bem avaliado sempre, sempre. Até por uma questão de financeira, de saúde financeira familiar, né? Entender qual é a real necessidade de cobertura. Hoje é uma, amanhã é outra, e a necessidade vai migrando de um lugar para o outro de acordo com o passar dos anos, tá? De outro lado, as operadoras que recepcionam pedidos de portabilidade devem ter cada vez mais atenção à norma regulatória. Se você expõe aquele serviço ao mercado consumidor, na qualidade de empresário, é risco do empreendimento recepcionar esses beneficiários. Um beneficiário que ingressa por portabilidade, na maioria esmagadora das vezes, é um beneficiário saudável. E se ele tiver algum problema de saúde, é obrigação da operadora buscar a gestão da saúde desse beneficiário. Atender às necessidades de forma a estabilizar. Ao paciente interessa a saúde e à operadora interessa o paciente esteja saudável. Ou seja, é vantagem mais vantagem, né? Então, assim, é amadorismo de qualquer operadora negar esse argumento da necessidade de adequada gestão da saúde dos pacientes, dos beneficiários. Por isso que todos os dias um batalhão de operadoras vai à liquidação, né? Mas esse puxão de orelha, né, de falta de organização e tudo mais, a gente deixa para aula sobre liquidação. Mas fica assim, né, acho que uma crítica importante, a necessidade de atenção, né, geral à norma regulatória. A gente bate, né, quando o judiciário não atende ao que está previsto na norma, criando a legislação, mas é importante aceitar e conhecer a regra do jogo, do nosso trabalho, daquilo que a gente lida. Então, portabilidade é algo importantíssimo para a saúde suplementar. Você quer ter um beneficiário por muito tempo? Trate ele bem. Cuide dos reajustes, da atenção à saúde, das coberturas, da gestão geral e assegure que ele vá permanecer com você, eu digo, quando nascer, até o dia que ele falecer bem velhinho de preferência. Bom, para que a gente não perca o fio da meada, temos o caso aí dos aposentados, né? Mas, Bruno, o aposentado lá no artigo 31 está dizendo que o prazo dele é indefinido. Sim, mas enquanto existir um contrato coletivo empresarial aonde ele esteja vinculado. A partir do momento que o contrato coletivo empresarial foi extinto, as adesões, né, a esse contrato coletivo empresarial, todas caem com ele, né? A sorte das adesões é a mesma do contrato principal. E isso gera um desconforto geral, porque o beneficiário perde, né, a cobertura contratual por aquela operadora, que não tem um plano individual a oferecer, então não atende à norma Consul 19, e eventualmente ele nem foi comunicado pelo ex-empregador que cancelou o contrato, porque, né, é uma situação complexa. E aí, né, caberia a esse beneficiário buscar exatamente a portabilidade do seu contrato o quanto antes, né? Essa é uma questão que a gente discute muito, principalmente na análise desses contratos coletivos empresariais, e que geram críticas importantes, porque o contrato de plano de saúde, quando analisado sob o viés trabalhista, ele é benefício trabalhista conforme já foi definido pelo TST. Então, nesse sentido, cabe responsabilidade deste ex-empregador na comunicação adequada a seus ex-empregados. Porque ele não está sendo diligente com o cancelamento de um contrato de plano de saúde, com benefício trabalhista. Se aquilo é um benefício dado ao empregado, ele deve ser cumprido pelo prazo integral. Se ele cancelou o contrato coletivo empresarial na qualidade de aposentado, então ele deve notificar, olha, seu fulano, nós tínhamos o contrato, mas não temos mais. Né? Aqui nesse prazo de aviso prévio, o senhor deve buscar a solução com a operadora ou buscar a portabilidade. E aí migrar para outro contrato, isso é regular. Completamente regular. Mas a gente precisa ter essa informação, prestar essa informação de maneira adequada ao mercado para que as pessoas conheçam a portabilidade e saibam lidar com ela de forma adequada,
né, o que fatalmente diminuiria né, o volume de demandas judiciais por motivo razoavelmente simples de se entender. As pessoas precisam migrar seus contratos de forma regular e as operadoras precisam acatar a migração desses contratos de forma regular. Tá bom? Acho que esse é o último. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Acho que esgotamos aí o tema sobre carências. Se alguma coisa faltou, fiquem à vontade para nos questionar. É sempre um prazer retornar a qualquer questionamento. Aceito sugestões sobre outras matérias. A gente tem aí ainda facilmente, né, para gravar liquidação de operadoras, né, essa coisa toda. Outros temas que vão surgindo. E a gente está sempre à disposição. Não vejo a hora de podermos fazer tudo isso com todos juntos, sentados, discutindo, trocando farpas acadêmicas dentro da sala de aula. Vai ser um barato. Um abraço, gente. Tudo de bom.